Nesse momento, irei cantar um hino que fala sobre a volta de Jesus. Pai, queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glórias ao autor da minha fé. Da minha fé. Pai, queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glórias ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Jesus, ele prometeu voltar. Não tarda, ele está às portas. Cabe a um de nós queremos ir ao céu ou não. Jesus vem para buscar os seus, que possamos estar no meio de ser arrebatados juntamente com ele. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor,
Ora vem, Senhor Jesus. Bom dia a todos, bom sábado. Nós hoje estamos no início de uma semana de oração que espero que seja proveitosa para cada um de vocês. E antes de começar a pregação, eu gostaria apenas de introduzir um bocadinho a dinâmica que nós vamos fazer durante a semana para a oração. Como vocês podem ver, eu tenho aqui esta pequena caixinha. Para aqueles que terão, se calhar, curiosidade, aquilo que está escrito aqui é um versículo bíblico. E se quiserem, depois vocês podem ver, porque esta caixinha estará na entrada, na mesinha da entrada. E a ideia que eu gostaria de transmitir com isto, e gostaria de pedir ao Renato que pudesse distribuir as folhas que eu lhe pedi, que eu lhe dei ao início, era que cada um de vocês que queira, que possam escrever o vosso pedido de oração numa pequena folha. Se quiserem pôr nome, ponham nome. Se não quiserem pôr nome, não ponham. Que no final possam colocar a vossa oração nesta pequena caixa, porque durante a semana nós vamos orar por esses pedidos. Por isso, sintam-se à vontade. Se realmente querem pedir alguma coisa especial a Deus, não hesitem, escrevam e depositem nesta pequena caixa. Gostaria também de vos convidar a estarem presentes amanhã, apesar de ser sempre possível assistir por internet. Os momentos de oração serão sobretudo em presencial e amanhã eu vou explicar um bocadinho o que é que vamos fazer com estes pedidos, com esta caixinha e com estes papeizinhos. Por isso, não falhem amanhã, estejam presentes e não esqueçam também, mesmo que não possam estar presentes, a colocar a vossa folhinha, o vosso pedido aqui nesta caixinha. Aqui estará à saída e podem colocar. E aqueles que quiserem ver como é que ela está, qual é o versículo que está aqui escrito, também aproveitem essa altura para fazê-lo. Como já foi anunciado, nós vamos abordar o tema do Apocalipse e sobretudo o tema dos 3 anjos, da mensagem angélica do Apocalipse, capítulo 14. Mas, infelizmente, o Apocalipse é muitas vezes associado a coisas não muito positivas, ver catastróficas, ver coisas que fazem medo. Quando nós ouvimos falar na televisão, aconteceu uma coisa apocalíptica, raramente é para falar de uma boa notícia. Raramente é para dizer que alguém ficou feliz. No entanto, o propósito de João, quando ele decidiu escrever este livro, era transmitir esperança e alegria aos seus irmãos e irmãs. Gostaria que pudéssemos abrir a Bíblia para nós lermos isso. Capítulo 1, versículo... Vamos ler somente um versículo, o versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu não sei que versão vocês terão na vossa Bíblia, mas há muitas versões que traduzem este bem-aventurado por felizes. E é surpreendente que um livro ao longo da história humana foi muitas vezes ridicularizado, mal interpretado, seja para o autor João, o apóstolo João, um motivo de alegria para todos os membros. E acho que nós não devemos, como cristãos e adventistas, não devemos ignorar essa história. Eu gostava de dar apenas 2 exemplos de como o livro de Apocalipse foi pervertido, a compreensão do livro de Apocalipse foi pervertida ao longo da história humana. O primeiro é do século XV. Gostaria de relembrar que os portugueses já andaram, durante esse período da história humana, andavam assim nos barquinhos de madeira e andaram assim a viajar um bocadinho por todo o lado. E uma das razões porque os portugueses e o nosso país têm esse zelo de descobrir e de procurar e de conquistar e de pilhar e de matar, muitas das vezes só falamos das coisas boas e não falamos das coisas más. Uma das razões principais porque é que alguns, não todos, mas alguns portugueses tinham esse zelo, era porque eles acreditavam que Deus
os tinha incumbido com uma missão especial que eles tinham encontrado no livro de Apocalipse e que eles deveriam partir por todo o mundo, pilhar, roubar e matar em nome de Deus. Um exemplo bastante mais recente. Em 1993, um homem chamado David Koresh, reconhecido como Messias pelo seu grupo, que era uma seita, acreditava que ele era o Messias e que ele vinha preparar o seu povo para a perseguição de Apocalipse. Devido a esta crença, ele e os seus seguidores ficaram retidos numa quinta, cercados pelas autoridades americanas, um cerco que durou 50 dias e que infelizmente terminou na tragédia da morte deste homem e 80 dos seus seguidores, homens, mulheres e crianças. Isto tudo porque ele acreditava que ele era o Messias, que ele vinha cumprir as profecias de Apocalipse. Eu conto estas histórias não é para vos pôr medo ou para que vocês tenham medo do livro de Apocalipse. O objetivo do apóstolo João, quando ele escreveu este livro, era o quê? Dar consolo, dar alegria, dar esperança aos seus irmãos e irmãs que passavam por momentos muito complicados. Mas como adventistas nós também não podemos esquecer a história. É por isso que nós devemos ser sóbrios, humildes, quando nos aproximamos deste livro, que é rico, que tem esperança, que é importante para os tempos de hoje, mas devemos fazê-lo, como eu já disse, com muita humildade, sempre tentando perceber aquilo que Deus quer me dizer e não tentando impor a minha vontade àquilo que o texto está a dizer. E é fundamental para nós percebermos o livro de Apocalipse e a mensagem dos 3 anjos, é fundamental nós percebermos que este livro tem uma personagem principal. Essa personagem principal é Jesus Cristo. Cada um dos capítulos vai mostrar uma imagem diferente deste Salvador que nós queremos e amamos e seguimos. E para nós conseguirmos perceber, muitas das vezes nós temos que ter a imagem completa para percebermos um aspecto específico do livro de Apocalipse. Por isso é que antes de começarmos a ler o capítulo 14, eu gostaria de ler um outro capítulo que é fundamental para percebermos a trajetória do livro de Apocalipse, a narrativa do livro de Apocalipse, e gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no capítulo 5, um capítulo capital para percebermos aquilo que o Apocalipse quer nos dizer. Antes de lermos, eu vou tentar apenas introduzir um bocadinho a visão que João tem neste momento. No capítulo 4, João tem uma visão gloriosa do Pai sentado no seu trono, um trono feito de pedras preciosas, rodeado de anjos, de juízes, os 24 juízes, de toda uma multidão que está à volta dele e que cai e que adora a Deus. Eu gostaria de ler a adoração que eles fazem no capítulo 4, versículo 11. Digno és tu, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Nós terminamos o capítulo 4 com esta visão gloriosa de Deus no trono, mas o capítulo 5 vai apresentar algo que vai perturbar imensamente o apóstolo João. Versículo 5, capítulo 5, versículo 1, peço desculpa. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono, Deus Pai, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E eu agora gostaria que nós pudéssemos estar atentos aos contrastes que aparecem neste livro, nesta parte do capítulo 4 e 5. Nós terminamos o capítulo 4 dizendo o quê? O Pai é digno de quê? É digno de receber glória e honra e poder,
porque tu és o Criador e tu mantens toda a criação viva. E, no entanto, imediatamente a seguir, capítulo 5, Deus o Pai tem um livro selado. E o que é que o apóstolo João diz? Ninguém é digno de abrir este livro. Percebam bem aquilo que o João está a dizer. Apesar de Deus o Pai estar no pico da autoridade, se nós podemos dizer assim, de honra, de glória, de autoridade no céu, nem o próprio Pai era digno de abrir este livro. E mais interessante fica porque vem um anjo, versículo 2, que o apóstolo João diz especificamente era um anjo muito forte. E o que é que o anjo forte diz? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E João, claro que ele chora, porque ele percebe, mesmo que ninguém lhe diga, ele percebe que o destino da humanidade depende da abertura deste livro. Se este livro não puder ser aberto, toda a humanidade será perdida. E claro que ele chora porque ele está incluído nessa humanidade. Mas ele chora também por todos os seus irmãos e irmãs, todas as pessoas que já nasceram e morreram neste planeta, com esta esperança que um dia pudessem ser salvos por Deus. Quem é que não nos choraria nesse momento, nessa ocasião? Mas este texto não termina sem esperança. Vamos ler o versículo 5. Porque uma das pessoas que estavam lá, que tinham adorado Deus o Pai, ele tem algo importante a dizer. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. Amém, porque não ficamos sem esperança. E a coisa importante a reter neste versículo é que nós temos realmente uma esperança. Vemos claramente que este ancião está a falar de Jesus. Porquê? Porque é o leão da tribo de Judá, é a raiz de David. Isto faz referência a profecias do Antigo Testamento que apontavam para Jesus. E também não é por acaso que João utiliza esta imagem do leão, porque o leão na Bíblia sempre foi um símbolo de força, de poder e, sobretudo, de vitória. Mas, mais uma vez, este capítulo 5 vai nos perturbar um bocadinho. Porque, apesar de ele ter ouvido falar de um leão, e nós logo podemos imaginar um animal feroz, um animal poderoso, mas aquilo que ele vê não é de todo um leão. Vamos ler, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele ouve falar de um leão, ele ouve falar de vitória, tem a esperança que nasce no seu coração, e ele depois vê um cordeirinho que quase que tinha sido morto, é a maneira que está escrito, não é? Como havendo sido morto, ainda se nota, se calhar, uma cicatriz ou uma ferida. Aqui está o teu leão, aquele que vai vencer por ti. É surpreendente este livro do Apocalipse. Se vocês repararam, gostaria de focar um aspecto, sobretudo para estes símbolos. Muito facilmente nós encontramos, quando vemos exércitos de vários países, muitas das vezes eles usam símbolos para representar esses exércitos. Já vimos leões, já vimos ursos, já vimos vários animais ferozes, violentos. Quantos é que vocês encontraram que têm um pequeno cordeiro? E não só um pequeno cordeiro, mas um pequeno cordeiro que já foi muito maltratado. É contraintuitivo. É contraintuitivo. Mas mesmo assim, é a verdade que Deus quer transmitir a cada um de nós. Vamos continuar a ler. Vamos continuar a ler porque vamos perceber finalmente como é que este cordeiro é realmente a vitória e o poder de Deus para nos salvar. Versículo 7. E veio este cordeiro e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro,
os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és tu de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. O poder de Deus, a vitória de Deus, foi que Jesus foi capaz de se tornar homem, sofrer por cada um de nós, morrer na cruz por cada um de nós. E não é de tudo aquilo que a sociedade normalmente imagina como um herói. Normalmente os heróis são quem? São homens ou mulheres com grandes músculos, com grandes armas, capazes pela sua força de vencer qualquer oposição. Mas o verdadeiro herói para os cristãos era um simples homem, um simples carpinteiro de Nazaré. Homem de dores, habituado a sofrer, que aceitou sofrer mais um bocado por mim e por ti. E aquilo que nós precisamos de perceber aqui, há 2 aspectos fundamentais. O primeiro é que o combate entre o bem e o mal, entre Satanás e Deus, não é um combate de forças. Não é um combate para ver quem é que tem os maiores músculos. Ou quem é capaz de fazer coisas cada vez mais maiores e grandiosas. É um combate pelo caráter, pela dignidade. Desde Gênesis capítulo 3, Satanás sempre fez um esforço para mostrar Deus como alguém que não é confiável, de quem nós devemos desconfiar. Não vamos ter ocasião de ler, mas certamente já leram um bocadinho desse capítulo. E a pergunta da serpente a Eva é qual? Tens a certeza que Deus é confiável? Tens a certeza que Deus disse mesmo isso? Tu sabes, aquilo que Deus quer é que tu não sejas tão poderoso como Ele. Desde o início, a tentativa de Satanás é sempre de minar a autoridade de Deus, minar a nossa confiança nele. Por isso é que a única maneira que Deus poderia ganhar esta batalha é demonstrando plenamente o seu caráter. Que quando nós dizemos que Deus é amor, não é simplesmente um chavão, porque Ele mostrou na vida de Jesus que realmente Deus é amor. Mas há um outro aspecto que é muito importante, que nós precisamos de reter deste capítulo 5 e que vai nos ajudar depois para compreender mais claramente o capítulo 14. E este segundo aspecto é a razão principal por qual João dizia que nós deveríamos ter alegria a ler este livro, deveríamos guardar este livro, porque ele era precioso para nós. Porque ele mostra-nos, neste capítulo, que apesar de que nós possamos ver ou ouvir ao nosso redor, Deus já ganhou esta guerra. Deus já ganhou esta guerra porque o grande momento decisivo não é agora. Foi em Jerusalém, no meio daquele pó, o Jesus que morreu na cruz por mim e por ti. Foi aí que o destino da nossa raça ficou decidida. E graças a Jesus nós temos a vitória. Amém? Gostaria de vos convidar a vir agora ao capítulo 14. E vamos começar não no versículo 6, que é o primeiro anjo, quando o primeiro anjo aparece, mas vamos começar no início do capítulo. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que nas suas testas tinham escrito o nome dele e o do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos,
E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Eu gostaria apenas de fazer um pequeno parênteses, porque não é propriamente o tema de hoje nem desta semana, mas falar um bocadinho acerca dos 144.000 e, sobretudo, aquilo que eu gostaria de dizer é que estes 144.000 são um símbolo que representa a totalidade do povo de Deus que será salvo. São todos aqueles que serão salvos desde o início da história da humanidade até ao final. Vou fechar este parênteses, não é o tema desta manhã, talvez para uma outra ocasião, mas é um símbolo do povo que será salvo. E aquilo que eu gostaria também de focar convosco é que, se vocês leram um bocadinho atentamente, vocês vão-se aperceber que muitos dos elementos que nós vimos em Apocalipse capítulo 5, vamos encontrá-los aqui. Temos o trono, temos o cordeiro sentado no trono, temos os 4 animais que estão à volta desse trono, temos os anciãos que estão diante deste trono, temos um cântico novo, que nós lemos no capítulo 5. Qual era esse cântico? Qual era? Digno és tu, cordeiro, porque morreste e salvaste um povo de toda a língua, tribo e nação. Muitos dos elementos que nós vamos encontrar aqui neste capítulo, neste início do capítulo 14, já se encontravam em Apocalipse capítulo 5. E a pergunta que eu gostava de colocar e que vamos responder é porquê? Porquê é que numa mensagem que João acredita ser importante para o final dos tempos, porquê é que ele introduz essa mensagem com uma visão do Cordeiro no seu trono, com estes animais, com estes anciãos, com todos aqueles que foram salvos, louvando e adorando o Cordeiro? Eu gosto muito de ler. É uma das minhas paixões. E eu gosto de ler também romances, histórias. E uma das coisas que eu gosto particularmente é quando eu gosto de um livro, e eu guardo, meto na estante, e passado 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, o tempo que for, eu vou e pego nesse livro favorito e volto a ler. E vocês me dirão, mas, pastor, você já conhece a história, já sabe o que é que acontece, qual é o interesse? Qual é o interesse de ler um livro do qual já conhece a história? Mas eu vou-vos dizer porquê. Porque eu gosto particularmente, quando sei que o livro tem um final feliz, de revisitar todos os problemas e dificuldades que os protagonistas dessa história tiveram, porque eu já sei, ele agora está a passar por um momento difícil, mas no final vai ficar tudo bem. É exatamente isto que o João está a tentar fazer connosco aqui neste capítulo. Porque a mensagem de Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anos, tem coisas negativas, tem coisas que não nos agradam, é verdade. Mas ele está a relembrar-nos que a nossa história com Deus tem um final feliz. Que graças ao sacrifício de Jesus, esta guerra já está ganha. E qualquer que seja a dificuldade que eu possa encontrar nesta terra, qualquer problema, qualquer momento difícil que eu possa encontrar, que eu me possa lembrar sempre que pelos méritos de Jesus eu sou um filho e filha de Deus. Que por muito mal que eu esteja, que eu tenho valor para Ele, que Ele morreu por mim para me salvar. E que, segundo as promessas da Bíblia, que eu acredito que são verdadeiras, vamos todos um dia viver com Ele para todo sempre. Por isso é que é fundamental, quando nós estudamos o Apocalipse 14, esta mensagem dos 3 anos, que nós nunca perquemos de vista esta noção. Jesus ganhou na cruz a guerra contra o mal. Que Deus nos abençoe, que Ele nos console, que nós possamos ler o Apocalipse através deste prisma da vitória do Cordeiro e que nós nos lembremos sempre. Podemos ter momentos difíceis, mas Deus ganhou para nós, já ganhou esta guerra para nós. Amém. Que Deus nos abençoe. Convido-vos mais uma vez a estarem presentes durante a semana. Nós vamos explorar esta mensagem dos 3 anos e eu acredito piamente que é uma mensagem que é necessária para nós, individualmente, mas também como igreja. E eu não posso que
reiterar o meu convite para que possam estar aqui cada uma das noites e que nós possamos, como igreja, aprofundar o nosso conhecimento desta